Ei, pessoal, boa noite. Todos bem? Bom, estão todos escutando, o áudio tá bom, o vídeo tá bom. Vamos começar. Eu dei uns 5 minutinhos aqui para o pessoal chegar, já que é a nossa primeira aula síncrona, ela está sendo gravada para que fique registrado também, e caso preciso, nós compartilhemos ela. E, bom, me chamo Adilson, eu vou ser o professor de vocês da disciplina de Projeto de Extensão 1. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai dar esse pontapé inicial nessa disciplina que é tão importante. Bom, a ideia da aula de hoje ela é principalmente mostrar como é que vai ser a mecânica, como é que vai ser o funcionamento da nossa aula. Então, eu vou descrever para vocês como é que nós vamos trabalhar, quais são os nossos objetivos, quais são nossas ideias relacionadas a ela, e eu convido vocês a comunicarem pelo chat aí, quem tiver alguma dúvida, só levantar a mão, tudo bem? E a gente pode conversar. Bom, como eu disse, eu sou o professor Adilson, da disciplina Projeto de Extensão 1. Essa disciplina vai ser à distância, como todo curso, e o principal foco, a principal base dessa educação à distância vai ser o nosso AVA, né? Lá que vai estar todo mundo se comunicando, interagindo e aprendendo os assuntos da disciplina. Está todo mundo já no AVA? Isso é a parte, acho que, mais importante para a gente começar nossos estudos. Respondo aí no chat. Então, entrem lá no endereço, eu acredito que vocês já tenham, mas o endereço é ava3.cefor.ifes.edu.br. Esse AVA, nosso ambiente virtual de aprendizagem, eu vou me referir por AVA, tem gente que chama ele de Moodle, porque o Moodle é o nome do sistema. A gente utiliza a versão 3.9, mas ele é um sistema do tipo ambiente virtual de aprendizagem. Então, acho que vocês já estão bem familiarizados com isso. Bom, como é que vai funcionar? Como é que é a ideia do nosso projeto de extensão 1? Qual é o objetivo dela e como é que nós vamos atingir esse objetivo? Que eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Bom, qual é o objetivo do projeto de extensão 1? O nome, para quem não conhece nada de extensão, pelo nome você consegue já descobrir algumas coisas. Primeiro que é um projeto, nós vamos criar um projeto. O que é um projeto? É uma série de atividades com início, meio e fim para atingir determinado objetivo. Esse objetivo é a extensão. No caso, se é o projeto de extensão 1, é óbvio que nós vamos ter o projeto de extensão 2 e, no nosso caso, até o 3. Vocês conseguem ver isso já pelas informações do projeto do curso. E o que é a extensão? A extensão é um dos principais, é um dos tripés da universidade brasileira. Nós temos o mais óbvio, que é o ensino, que afinal vocês vêm aqui para estudar, vocês vêm aqui para aprender, para ter contato com os professores que vão passar essas informações que vão criar a base de conhecimento de vocês. Outro é a pesquisa. Nós trabalhamos com um projeto de pesquisa para criar inovações. Então, essa inovação a gente vê, por exemplo, na própria tecnologia, né? A área da tecnologia é uma área que é inovação o tempo inteiro. O tempo inteiro tem alguma coisa sendo criada e com novos objetivos, novas ideias. E o terceiro tripé, que é a extensão, nós temos contato com a comunidade. Não ia adiantar nada a gente aprender coisas super interessantes, criar conhecimentos através da pesquisa, mas não aplicá-los. Então, a ideia é que nós apliquemos eles através da extensão, através da comunidade. Estou vendo as perguntas aqui. O Paulo perguntou, é tipo um TCC continuado? Não. Eles são coisas diferentes, mas não quer dizer que elas não podem se unir. Você pode muito bem fazer um TCC com base em um projeto de extensão, por exemplo, que é uma excelente ideia, aliás. E qual é a ideia da extensão? É de você criar esse tipo de projeto. A nossa disciplina, ela, por ser o projeto de extensão 1, ela vai, como eu posso dizer, ela vai iniciar, para a gente ter uma base
nós vamos precisar ter uma base sólida de teoria. Então, a nossa disciplina é bastante teórica, principalmente no começo, para a gente saber realmente o que é extensão, a gente ter certeza quais são os passos para fazer um projeto de extensão bom, o que significa extensão, como é que a gente atinge as comunidades, como é que a gente chega às comunidades, como a gente vai ao encontro das comunidades e não de encontro às comunidades, né? E como é que nós conseguimos isso? Depois disso, a gente vai ter uma parte mais prática, que vai ser pesquisar os projetos de extensão que o IFES tem. O IFES tem projetos magníficos no mais diversos campi, dos mais diversos tipos. Eu sou professor do IFES Campo Centro Serrano. Lá nós temos cursos técnicos de agricultura, administração, um curso superior em administração e pós-graduações na área de educação. Então, você vê que mesmo o Campo Centro Serrano, acho que talvez algumas pessoas não conheçam, fica em Caramuru, fica no meio, entre Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Domingos Martins. Região linda, fria, para quem gosta, eu adoro. E temos projetos de extensão do mais diversos tipos, com agricultura, com educação, com administração. Nós vamos pesquisar não só do meu campus, na verdade, de todos os campos do IFES e até de outros locais. E a partir desse momento que vocês tiverem essa base teórica forte, que procurarem e acharem exemplos interessantes de projetos de extensão, eu vou ensinar vocês a criar esses projetos de extensão. Ok? Deixa eu ver mais uma pergunta. Como é isso na prática? A Geone, desculpe, eu tenho um defeito, sou péssimo com nomes, os alunos vivem reclamando. Como isso é feito na prática, no curso à distância? Como isso vai ser passado para a comunidade? Olha, tem diversas maneiras de serem passados para a comunidade. Por enquanto, a gente vai ficar na parte teórica, eu estou avançando um pouquinho. Na verdade, não estou avançando, estou adiantando, sem detalhes, bem por alto, o que vai ser as informações e conhecimentos que vão ser passados durante o curso. Mas tem diversas maneiras. Eu já, por exemplo, já passei eu fui coordenador de um projeto de extensão chamado Atravessiano, que quer dizer atravessar, no sentido de você passar por aquele problema, passar por aquilo. Para quem já fez aquele filme, eu acho que é o... Eu sempre confundo se é aquele filme Comer, Rezar e Amar ou é Sobre o Sol de Toscana, algum deles. Mas um dos lemas do filme é isso. Não vou dar spoilers, assistam, os dois filmes são muito bons. Eu acho que é o Sobre o Sol de Toscana. É sobre uma pessoa que passa por problema. Eu coordenei esse projeto que durante a pandemia nós ajudamos remotamente pessoas da comunidade, pequenas empresas a utilizar as ferramentas de TI para trabalhar com os negócios, né? A gente lembra que durante a pandemia muitos negócios tradicionais tiveram que começar a atuar à distância, né? Atuar através do WhatsApp, através das redes sociais, para continuar fazendo, e deu muito certo. Mas não necessariamente vai precisar que os projetos sejam à distância. Vocês vão ter bastante liberdade quanto a isso. E vocês vão consultar através de tarefas, mas vai daqui a algumas semanas só, vai ser pela internet, vai ter diversas maneiras. Bom, como é que vai ser a mecânica? Como é que nós vamos trabalhar? Eu sou professor formador, então eu vou criar as aulas que eu vou colocar lá no AVA. Por favor, entre no AVA. Quando vocês entrarem na disciplina de projeto de extensão, vocês vão ver que nós já temos... eu já criei diversas semanas para nós colocarmos o conteúdo lá, né? E lá vocês vão ver já todas as informações do nosso curso, desde os meus vídeos de apresentação, os vídeos que eu criei para a disciplina, a ementa do curso, tudo isso está muito bem descrito lá. E como eu vou criar o conteúdo dessa disciplina, eu vou ter professores que vão intermediar essas disciplinas. Quem são os professores que vão intermediar? Vão ter 4 professores, nós chamamos de professor mediador, eu sou professor formador, acho que eu errei, né? Como eu falei que era mediador? Não lembro. Eu sou professor formador, eu formo o conteúdo e posto no AVA. Os professores mediadores fazem esse meio de campo, eles são o principal ponto de ligação entre vocês e mim. Nós vamos atuar bastante através dele. Então,
São 4. O Bruno, que é da turma 1. Da turma 2, nós temos o Adrian. Na turma 3, o Eduardo Henrique. Na turma 4, o Flávio. Eles são divididos de acordo com o polo, então os polos, os alunos da turma 1 vão ter contato com o Bruno, da turma 2 com o Adriano, da turma 3 com o Eduardo e da turma 4 com o Flávio. E esse contato vai ser bastante através do AVA. Então, o AVA é uma ferramenta excelente para isso. Nós temos fóruns de dúvidas, fóruns de aviso, ferramenta de mensageria para a gente conversar. Eu acho que vocês já conhecem bastante o AVA, né? E eu vou postando esse conteúdo lá. Então, vejam, sempre, toda semana, entrem na sala da disciplina, vejam os conteúdos. Ficaram com dúvida? Olhe mais, veja novamente o conteúdo, veja a aula. Vou sempre manter um material de texto também para vocês. Às vezes tem gente que prefere uma aula, né? Às vezes tem gente que prefere uma aula por vídeo, às vezes tem gente que prefere um conteúdo textual. E caso ainda assim você tenha dúvida, pergunte nos fóruns de dúvidas. Por quê? Através do fórum de dúvida, é uma ferramenta excelente, porque a dúvida que você tem, ela geralmente é bem comum. Geralmente, quando você faz alguma pergunta, algum colega também vai lá e responde. Fala, eu também estou com essa dúvida. E quem vai responder? Eu? Não. Os seus professores mediadores. Os professores mediadores vão lá responder para sanar qualquer tipo de dúvida. E não deixe essas dúvidas acumularem. Tá com uma duvidazinha? Leu, não entendeu? Já procura o professor mediador logo. Beleza? E eu vou fazer uma aula dessa mensal. Tanto essas aulas minhas mensais, elas já estão com os horários postados lá no AVA. Os professores mediadores, eles vão ter semanalmente, duas vezes por semana, uma sala para tirar dúvidas. Então, qualquer tipo de dúvida, além de você poder procurar o fórum, além de você procurar mensagem, se você preferir conversar, você pode entrar lá na sala, o link já está lá, os horários já estão lá. Converse com o seu professor mediador e tire essa dúvida o mais rápido possível para vocês terem esse tipo de... Não deixarem acumulando esse tipo de problema. Às vezes um probleminha se torna um problemão, né? E deixa eu ver se alguém mais fez algumas pessoas... o André e o Renato querem saber se vão ser em grupo ou não. Isso ainda não está definido. Por quê? A disciplina de projeto de extensão, como ela vai até a comunidade, ela é bastante dependente da comunidade. A gente não pode se fechar em nós mesmos. Então, eu acho que deve ser em grupo, mas o principal é que vai ter trabalhos relacionados, às vezes, a outras disciplinas. Nós chamamos isso de interdisciplinaridade. Vou pegar uma disciplina, por exemplo, de desenvolvimento e falar, olha, como é que a gente pode utilizar as informações, o conhecimento que eu tenho de desenvolvimento para a comunidade. Tudo bem? Deixa eu ver. Johnny, ele não, assim, perguntou se esse projeto de extensão seria um trabalho científico / prático e logo após vai ser testado na comunidade. Não. A ideia é que nós busquemos na comunidade que tipo de problema, que tipo de necessidade eles têm relacionado ao nosso curso, como é que o nosso curso pode ajudá-los. E assim, após conseguir isso, nós vamos utilizar os conhecimentos que nós temos para ajudar a comunidade, entendeu? Está meio abstrato ainda, como eu disse, essa primeira parte da disciplina é bastante teórica, mais para o final, do meio para o final, que vai ter a parte prática mesmo. Mais alguma dúvida? O Paulo perguntou como nós consultaremos esses projetos. Provavelmente será uma consulta através da internet mesmo. Então não vai ser nada muito complexo. Os projetos livres são bem documentados quanto a isso. Tudo bem? Que bom que está gostando dela. A Admin falou que eu falei formador, às vezes são tantos termos. Eu sou da área de TI também. Eu sou técnico em processamento de dados, bacharel em ciência da computação pela UF, sou técnico em processamento de dados pelo IFES na época, eu sou velho. Na época se chamava ETEFs ou Cefetes. Sou bacharel em ciência da computação pela UFES
e mestre em informática pela Libera Universidade de Bolzano, uma universidade italiana. Então, vocês percebem como é que os termos mudam e a sigla toda hora muda, né? Isso, André. André falou. O ponto que o senhor coloca é que como os nossos conhecimentos podem ser colocados em prática para servir a sociedade, aplicações web que ajudam nas necessidades da sociedade? Sim, pode ser. Vocês podem, um dos exemplos que eu passei lá, por exemplo, é ajudar, uma das aulas que deve estar na semana 3, se não me engano. São uns exemplos, por exemplo, para ajudar pessoas idosas a utilizar esse tipo de aplicativo. A gente pensa assim que, às vezes a gente pensa, vou fazer um projeto, vou fazer uma aplicação web, eu penso como algo super gigantesco e complexo, mas a gente consegue, às vezes, ajudar a população de forma muito simples. Você vê que, às vezes, um idoso, se ele percebe que ele pode utilizar o celular, por exemplo, o WhatsApp, para se comunicar melhor, ou até mesmo usar os recursos de voz, como o OK Google. Eu falei OK Google, meu vai responder aqui. Vai responder. Ou a Alexa. Você percebe como é útil para alguém idoso que tem acesso a essas tecnologias, é claro, poder contar com esse tipo de ajuda. Então, é esse tipo, a gente saber se realmente se alguns idosos precisam desse tipo de solução e ajudá-los, né? Às vezes tem coisas que, quando a gente fica muito na informática, e eu digo por experiência própria, fiquei em processamento de dados, ciência de computação e informática. Às vezes a gente fica tanto focado nos algoritmos e nas necessidades da informática, a gente vê que tem soluções simples, podem fazer uma diferença muito grande na sociedade. E o Paulo falou Cefet, porque quando eu entrei no IFES, na época chamava ETEFES, aí eu saí e chamava Cefet, foi no meio da transição. Esses projetos serão apresentados? O Renato perguntou. Provavelmente não, Renato. Isso aí, como eu disse, os projetos ainda estão sendo definidos porque a gente está trabalhando em equipe. Eu e os outros professores, a coordenação do curso, o setor pedagógico, estamos conversando para como fazer esses projetos da melhor forma possível. Mais alguma pergunta, pessoal? A aula de hoje ela não é muito para focar na teoria da disciplina. Essa teoria já está apresentada nos vídeos que eu já postei até, e no material que eu estou colocando. Então, hoje é mais para a gente conhecer como é que vai ser essa dinâmica, como é que nós vamos trabalhar. Tudo bem? Bom, o Pedro perguntou se teremos que documentá-los. Depende. Se diz, Pedro, se diz documentar no sentido da informática, às vezes a gente pensa em documentação como nos projetos de análise de sistemas. Muito provavelmente vai ser uma documentação através de algum relatório, outra vez uma apresentação, ou mais fazer essas ferramentas de divulgação. Às vezes pode ser um podcast, mas como eu disse, está bem cedo ainda, como o Ademir mesmo falou, para definir isso aí. Talvez a partir de setembro nós vamos ter uma definição melhor mesmo. O Gianni perguntou, professor, mas nosso custo de aumento, a única coisa que aprendemos foi criar páginas e muito falha ainda. Então, como vai ser voltado para a necessidade do usuário, população? Criar sites? Então, primeiro, se muito falha, nós temos que ver, nós temos que garantir a qualidade do nosso curso. Se está falho, converse com professores, com a coordenação, não deixe de ficar falho, não. Aproveite que para conseguir esse conhecimento. E aí eu não sei te responder isso, por quê? A extensão, a gente pergunta para a população o que eles precisam. Às vezes eu falo assim, podemos criar um site. Mas será que é isso que eles querem? Então não tem como a gente saber. Durante os projetos, na criação dos projetos, nós vamos descobrir isso melhor, ouvindo a voz da comunidade, entendeu? Uma dúvida? O André deu a ideia de fazer sites que usam bibliotecas de voz. Vocês trabalhando com site, uma questão muito importante,
Não estou falando que nós vamos abordar isso, estou falando que é uma questão muito importante, às vezes é a acessibilidade, né? Quantos existem ferramentas para fazer avaliação de acessibilidade? Será que os sites estão acessíveis? Mas, como eu disse, não somos nós que definimos isso, é a população. Eles que têm que saber. É a comunidade, né? Ah, Jones, sim, tudo bem. Mas olha, não vai ser nada, como eu disse, não vai ser nada absurdo. A gente não vai cobrar nada que vocês não tenham aprendido. Dependendo como eu disse esse exemplo para a população idosa, às vezes tecnologicamente não vai ser nem tão complexo, entendeu? Vai mais para saber para fazer essa extensão mesmo, fazer esses projetos. E quando eu digo fazer esse projeto, não necessariamente criar um site, às vezes é pesquisar, entendeu? Quais projetos já existem. Como eu disse nesse projeto que eu coordenei, o Atravessamos, a dificuldade de várias pessoas era criar um perfil no Instagram. Acreditem se quiser. Às vezes, gente, como eu disse, a gente fica preso na TI achando que é super importante. Era como fazer melhor atendimento. Quando eu mostrava, não era eu que trabalhava diretamente, os alunos, os extensionistas trabalhavam. Quando eles mostravam para alguém como criar aquelas respostas automáticas no WhatsApp Business, por exemplo, nossa, adorava. Beleza, pessoal? Mais alguém? Bom, mais ninguém, pessoal? Bom, acho que não. Beleza, então, pessoal, se vocês não têm questões, dúvidas, como eu disse, essa aula é mais uma apresentação mesmo. Mês que vem vai ter mais uma aula dessa. Toda semana os professores mediadores, de acordo com cada polo, vão ter 2 aulas para tirar dúvida. Vocês podem também tirar dúvida através do fórum, através de mensagens do AVA. Tudo, as ferramentas são muito poderosas. Aproveitem. O Renato falou que pode ser algo mais conceitual. Sim, sim. Esse projeto vai ser literalmente um projeto, não quer dizer que vocês vão ter que codificar nada, nem nada do tipo. Muito provavelmente vai ser escrever um projeto, ver a parte mais conceitual mesmo. Digitando. Tem padrões sim. Nós vamos passar para você no momento oportuno, Paulo. Paulo perguntou se tem padrão de modelo desse projeto. Sim, Renato, com certeza. Com certeza é algo que vocês podem fazer. Como eu disse, às vezes pode virar um TCC. Ah, o André falou que esse curso não tem TCC, não sabia. Ótimo, mas podem virar um projeto de vocês mesmo. Pode ser uma ideia que você vê que é uma que a comunidade precisa desse tipo de projeto e você percebe que às vezes é uma grande ideia de negócio, uma grande ideia de um aplicativo, de um site, de um sistema, né? Essa é realmente essa a ideia. Isso, Renato, exatamente, um projeto do portfólio de vocês, exatamente. Mais alguma dúvida, alguma questão? Bom, ninguém está digitando. Bom, pessoal, então é isso. Nossa aula de hoje se encerra agora. Parabéns pelo curso, parabéns pela oportunidade. A área de TI é uma área excelente, acredita em mim. O mercado está ávido por
bons profissionais. Se você for um ótimo profissional, você vai ser muito bem recompensado quanto a isso. Então, aproveitem para utilizar esses conhecimentos que o IFES passa e ser um ótimo profissional. Usar esses conhecimentos como a sua base para isso. Então, pessoal, até mais. Boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.